Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aline Ribeiro e eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais, tá bom? Para que você tenha acesso aí aos conteúdos de reflexão da palavra de Deus. Então, vamos lá para o conteúdo que eu preparei hoje para vocês. Eu gostaria de ler aí um versículo, alguns versículos, né, para a gente meditar sobre esse conteúdo que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, lá no capítulo 11, a partir do versículo 38. Eu vou ler aqui na Bíblia para a gente poder meditar sobre ele. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto da palavra de Deus, ele é riquíssimo. Tá? Ele traz muito conteúdo para a gente refletir. Mas eu queria destacar apenas alguns pontos para que a gente pudesse refletir hoje. Aqui, resumindo a história, Jesus ali não tinha, né, como eles se programarem naquela época, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então Jesus não podia mandar um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem ali, falar: "Olha, Marta, a gente está chegando, tá bom? Prepara aí, nós vamos com os discípulos, vários homens, então é muita comida. Prepara tudo pro pessoal, tá legal? Que a gente vai se hospedar aí na sua casa, tá bom?" Não tinha jeito, gente. Então, Marta foi assim, meio que pega de surpresa, sim. Mas, né, o que dava a entender ali é que ela não queria demonstrar que foi pega de surpresa. Então, ela ficou desesperada tentando oferecer ali o melhor banquete, a melhor, o melhor lugar para Jesus ficar, o melhor banquete. Ela tentou ali ser a anfitriã do momento. Mas o que você faz quando Jesus está na casa? Você se preocupa tanto em mostrar algo que talvez você não esteja preparado para ofertar naquele momento? Ou você o recebe porque ali é um ambiente de amigos? Ele decidiu ficar na sua casa. Ele decidiu. Então ela poderia deixar eles à vontade. Ele estava à vontade, porque se ele estava sentado com os discípulos aos seus pés, ensinando, conversando, ele estava tranquilo. Em vez dela aproveitar aquele momento de comunhão com Jesus, ela ficou o quê? Invertendo as prioridades, sabe? Perdida em serviços. Só que nesse momento, ela não se contentou de ver Maria, que escolheu a boa parte. Ela não se contentou. E às vezes, uma grande dificuldade que temos é servir sem ser visto. Isso é uma fraqueza humana, que a maioria das vezes nós estamos mais preocupados em ser vistos pelo nosso serviço do que servir. Maria, Jesus diz que ela escolheu a melhor parte. Esse texto é lindo. Ele diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Ou seja, ela literalmente estava debruçada diante dele, entregue. Maria, a Bíblia não diz que a casa era dela, a Bíblia diz que a casa era de Marta. Talvez ela não tivesse tanto para oferecer, mas esses momentos de se prostrar e de se entregar garantiram para ela uma sensibilidade que, em momentos, até mesmo os discípulos não tiveram. Em 3 encontros que a Bíblia relata que Maria teve com Jesus, os 3 encontros ela se debruçou aos pés. Inclusive, num dos últimos jantares de Jesus, uma semana antes
da crucificação, o qual ela pega o perfume mais valioso que ela tinha e ela unge Jesus ali. E é criticada mais uma vez pelos discípulos, dessa vez, inclusive ali por Judas, que fala: nossa, que desperdício, né? Ou seja, quando ela resolve se entregar, ela não busca mostrar o que ela não é. Ela não busca mostrar um serviço, ela simplesmente quer se entregar. Ou seja, primeiro, Senhor, me faz ser, para depois eu oferecer. A gente não pode inverter essa prioridade. Muitas vezes nós queremos oferecer antes mesmo de que ele nos faça ser. E essa mulher, com essa sensibilidade, ela se entregou aos pés de Jesus a aprender a palavra. E o que mais me chama atenção nesse texto é: quem disse Maria? Quem disse mulher? Quem disse homem? Quem disse adolescente, criança, nossa juventude, que esse lugar não é para você? Quem disse que essa adoração, que essa atitude, que essa entrega não é para você? Maria ouviu isso. Parece que eu vejo o contexto de hoje. Quem era Maria para estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos dele junto com os discípulos? Quem era ela, se sentindo uma discípula aos pés do mestre? O lugar dela não era ali, era na cozinha com Marta, não foi isso que Marta disse? E ainda queria que Jesus endossasse essa ideia? E não é hoje isso que a sociedade quer pregar para nós? Hum? Quem disse, mulher, que ser mãe é bom? Quem disse, mulher, que se você não tiver um emprego fora, se você não tiver uma faculdade, você não é realizada porque você é uma mulher, uma mãe, uma dona de casa? Quem disse que você não pode ser feliz assim porque você é uma serva do Senhor? Quem disse, homem, que se você não casar e não constituir família, e você não ser um homem de Deus, um homem chamado e cumprir os preceitos de Deus, você está errado? Quem disse, jovem, para você, que se você não se manter puro nos dias atuais, se você não se envolver com as más companhias, as más amizades, as ideologias demoníacas, você está fora do seu lugar? Hoje os padrões você pode ver que se inverteram. Ah, que você está dizendo então, Aline, mulher não pode fazer isso? Não, para com esse negócio de pode ou não pode. Mas faça como Maria, se coloque aos pés dele e esteja sensível à voz do Espírito Santo. Ela estava tão sensível, aquela mulher, de tanto ela se manter aos pés de Jesus, que ela não deu importância pelos ruídos, porque ó, Marta estava agitada. Ela não se importou, ela continua ali, ó. Ih, o mundo tá caindo, Marta tá preocupada. Eu tô na casa dela, a Bíblia diz que a casa era dela. Mas sabe o que que acontece? O mestre tá aqui. O mestre tá aqui. Eu não posso perder essa oportunidade de estar aos pés do meu mestre. Ele sim pode me dar aquilo que ninguém vai poder me dar. Ela não se importou e ali ela permaneceu aos pés. E essa mulher teve um crescimento tão grande na presença de Deus que, há uma semana antes da crucificação, os discípulos ali participando daquele jantar, talvez nem eles ali em questionamentos, não tivesse caído a ficha ainda. Poxa, uma semana Jesus vai morrer. Ela quer saber, eu vou aproveitar o momento que ele está aqui. Eu vou aproveitar o agora. E agora eu vou entregar o meu melhor. E ela ungiu Jesus e ele falou assim: esse gesto vai falar para sempre na humanidade que essa mulher, o feito dela, isso é entrega. Isso é ficar marcado na história. Isso, sim, é propósito. Quando você está atento ao propósito, não é as vozes externas que dizem para você qual é o seu propósito, qual é o que você tem que fazer. Marta,
A gente tem que tomar cuidado para não tomar a atitude dela. Quantas vezes julgamos uma adoração, julgamos uma posição, julgamos uma escolha, porque nós acreditamos que aos nossos olhos não é para aquela pessoa, ou não está certa aquela atitude, sendo que aquela pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, porque ela está ali aos pés, ela está aos pés. E nós temos que tomar cuidado para não ter a atitude de Marta. Jesus olha para Marta e ele fala assim: Marta, Marta, 2 vezes. Sabe o que é isso? Marta, cuidado com o que você diz. Marta, eu te conheço. Marta, eu vejo o coração. Eu vejo o incentivo que você está fazendo isso. Eu sei muito bem qual é a preocupação sua. Eu te conheço no secreto, eu te conheço sozinha e você está querendo criticar Maria? Cuidado, Marta. Sabe aquele texto da palavra de Deus que fala hipócrita? Tira a primeira trave do teu olho para depois você cuidar do teu irmão? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo ali. Qual é a conclusão que eu quero trazer com esse texto para vocês? Esteja aos pés de Cristo, independente dos ruídos. Não se deixe levar pelas vozes da sociedade, pelas vozes até mesmo da sua família, do seu irmão, da sua irmã, que não conhecem o seu particular, que não sabem o seu propósito e que não estão com você aos pés de Cristo. Se você estiver aos pés dele, pautado na palavra, sensível à voz do Espírito, você vai saber o direcionamento do seu propósito. Não se deixe levar pelas vozes da sociedade, pelos padrões sociais que o mundo quer implementar em você. Quem disse que esse lugar não é para você? Quem disse que esse sonho não foi ele que te deu? O sonho pode ser uma mãe, ser um pai, ser um chefe de família, ser um empresário, ser uma empresária, ser um jovem numa faculdade, ser um doutor, alcançar títulos. Sim, pode ser o seu sonho. Mas aos pés dele você vai saber se você está atrelado ao propósito que ele te deu. Então, se mantenha aos pés de Cristo, independente dos ruídos externos. E que o Senhor Jesus te abençoe.